Vamos lá, quadro Viajando pra você, 10 horas e 31 minutos, falando ao vivo com ele, meu querido, grande parceiro Leonardo Vieira. E aí, Léo, tudo bem? Boa noite, cara. Boa noite, e aí, tranquilo? Maravilha, sem vinhetinha, nossa vinheta é tão bacana. A vinheta diz o seguinte, Léo, pra quem tá ouvindo o quadro pela primeira vez, é que assim, viajando, dicas de turismo como você nunca ouviu, porque a ideia é conversar com gente que morou na localidade, lugares diferentes, e você tem uma história bem bacana, cara, você foi pra um lugar inusitado, mundialmente famoso, historicamente famoso, a cidade de Cairo, no Egito, é isso mesmo, cara? Isso mesmo, eu fiquei 2 meses por lá. E como é que foi a experiência? Nossa, foi animal, cara. Tipo, eu fui em dezembro pra lá, né, pra trabalhar com o Ministério do Turismo, e... Nossa, me surpreendi, assim, com o país, assim, sabe, em tudo, em todos os aspectos. Foi incrível mesmo. Foi, deve ter sido. Sabe por quê? A gente imagina uma coisa do Egito, mas chega lá é ainda mais, né? É uma cultura milenar, um povo riquíssimo em cultura. Como é que é o dia a dia do egípcio, de uma maneira geral? O turismo é uma grande fonte de renda para os caras, mas depois de tudo que aconteceu, como é que está a situação lá hoje? Então, lá é bem corrido, né? As coisas lá, e a principal economia deles é o turismo ainda. Por mais que depois de 2011, tudo que aconteceu, eles ainda dependem muito do turismo, né? Mas, assim, caiu drasticamente, então eles estão sofrendo, além de toda a reviravolta política, né? Eles estão sofrendo muito economicamente, exatamente por causa do turismo ter caído muito. Eu imagino, é esse o papo que eu ouço de muitas pessoas, porque, para quem não sabe, né, o Egito viveu uma verdadeira guerra civil, e aí acabou caindo o ditador, e qual foi o trabalho que você foi realizar lá, para a gente matar esse assunto, e aí vamos conversar um pouquinho sobre o cotidiano do Cairo? Então, eu fui trabalhar junto ao Ministério do Turismo do Egito, né, em parceria que eles fizeram com a ESEC, que, né, para criar conteúdo de experiência, né? Então eles selecionaram 17 pessoas de diversos países ao redor do mundo para estar criando conteúdo de experiência para tirar essa imagem realmente negativa que está no país. Legal, cara, legal. E as pirâmides e toda essa história fica perto do centro. Como é que é para a pessoa que tiver o interesse de um dia na vida eu tenho que passar por lá? Como é que é a estrutura ao entorno das pirâmides e tudo mais? Fica muito perto. Nós fomos uma manhãzinha pra lá e assim, a gente saiu, passava por uma vilinha, do nada apareceu as pirâmides, assim, sabe? Então as pirâmides realmente ficam muito perto da cidade, ficam praticamente no meio, assim, da cidade. Incrível porque aqui, quando a gente olha as fotos, parece que fica no meio do deserto, né? Mas não, fica assim, bem dentro do Cairo mesmo. Legal, legal. E tem aquela história de que é muito calor durante o dia e frio à noite, apesar que você pegou ali dezembro, qual que é a estação lá predominante? Em dezembro era inverno, estava muito frio, né? Teve um dia que chegou a nevar no Cairo, assim, estava muito frio, mas falam que a partir de junho, julho, é muito, muito calor mesmo, chega a 50 graus, assim. Nossa, então é bem, assim, bem os polos opostos, assim, sabe? No inverno é bem frio mesmo, e no verão é bem calor. Muito legal. Conversando com a gente aqui o Leonardo Vieira, ele passou 2 meses em Cairo, no Egito, viveu um pouco do cotidiano dos caras, teve esse contato com o pessoal local, foi bem legal. E a mulherada, cara, elas usam burca? Dá pra chegar junto? Como é que é a história, cara? Então, lá dá pra chegar junto desde que você case primeiro, sabe? Porque lá eles são bem conservadores mesmo. Em relação à vestimenta, na capital é mais tranquilo, sabe? As mulheres mais jovens usam roupas normais, mas parte mais do interior é burca mesmo, tudo mais. Mas em relação a chegar junto e tudo mais, é bem difícil. Elas são bem conservadoras. E são bonitas, cara? Ah, são bonitas, têm uns olhos bonitos. Aquela coisa do mistério. Né? É o que Achei ótima essa. E lá tem balada? Como é que são como é a rotina dos jovens? Então, por ser um país muçulmano, eu esperava assim que não tivesse nada lá. Mas a noite lá é muito agitada. E lá tem uma festa que chama Feluca, que é uma festa num barco, né? Então a gente fecha um barco só pra gente, é um barco só de balada, e sai pelo Rio Nilo, assim,
curtindo. É muito, muito legal. Muito legal, bacana. Além da pirâmide de Quéops e da Esfinge, qual que é o ponto turístico que você fica mais de cara lá quando você visita? Então, lá tem muitas paisagens distintas, né? O que eu mais me impressionei foi com o safari que nós fizemos pro deserto do Saara. E assim, vai bem no meio do deserto do Saara mesmo, lá encontra um oásis e tudo mais. Nossa. E, assim, nossa, foi incrível mesmo, assim, de todas as viagens que eu fiz na minha vida, essa foi a mais, assim, que mais me chamou a atenção, sabe? Legal. E a sua condição lá, como é que era? Você morava em albergue, morava em abrigo, morava com outro brasileiro, com outro estrangeiro? O que, então, que o trabalho proporcionou? O pessoal do projeto, né, morava todos juntos, em 2 apartamentos, só que foram só as 2 primeiras semanas que nós ficamos no Cairo, né? O restante, como o nosso trabalho era viajar, né, era criar conteúdo em todo o Egito, então a gente quase não ficava no Cairo, a gente viajava bastante. Que Mas massa. moravam todas as pessoas do projeto todas juntas. E vocês viajavam como, cara? Pelas margens do Nilo, como contam os livros? Então, a gente fez uma semana de cruzeiro pelo Nilo, foi incrível. E também de ônibus. Lá tem a opção de trem também, mas nós não chegamos a viajar de trem. Mas era sempre ônibus ou, né, esse cruzeiro aí, que foi maravilhoso. Maravilha. Eu tenho uma pergunta que é tradicional nesse quadro, Viajando, Dicas de Turismo como você nunca ouviu, que é a seguinte: quando você dizia que era brasileiro, você falava Brasil, qual era a reação mais comum? Futebol, por exemplo? Futebol. Lá eles são apaixonados por futebol, então você falava que era brasileiro, eles já ficavam felizes já. E falava Ronaldo, Pelé, sempre essas eram as mais clássicas, né? E lá, apesar de, na prática, eles não serem muito bons no futebol, eles, assim, amam o futebol. Então, brasileiros eram sempre muito bem recebidos. Né? Até porque eu me importo muito com essa fama, nossa, e eu fico feliz quando falam do futebol, né? Apesar que eu ficaria mais orgulhoso de falar assim, educação, óbvio, né? Mas, exato, seria bem melhor, né? Mas eu tento sempre falar o nome de um craque de futebol quando a pessoa fala que é de outro país, entendeu? Então, mesmo que seja do Equador, né? Se falar Caviedes, alguma coisa você solta. Legal, Leonardo. E agora a expectativa é de retornar pro Egito. Que fim deu esse seu trabalho? Divulga ele aí então, cara. Estamos à disposição. Então, o trabalho ele continua lá. Hoje, agora em junho vai ter uma segunda edição com outras pessoas já. O projeto se chama For the Love of Egypt. E ele realmente é para difundir o turismo no Egito, né? A minha expectativa para voltar para lá, eu quero muito, né? Só tá faltando um dinheirinho agora. Quanto custa mais ou menos a passagem? Custa em média de R$2.000 a R$2.500. Legal. Mas a custo de vida lá é muito barato, né? Então, assim, acaba compensando em relação à vivência lá, a comida, acomodação, tudo é muito barato lá. Quando você falou que tudo é muito barato, o custo de vida e tal, a Carol Pfeiffer deu até um sorriso aqui. Daqui a pouco ela vai fazer a gestão financeira com a gente. Maravilha, Léo. Quer mandar um abraço? Eu queria mandar um abraço pro pessoal da ISEC, pro Yuri, pra toda a rapaziada lá. A ISEC, do qual o Leonardo faz parte também, é um grupo muito legal, uma associação internacional de jovens empreendedores. É isso mesmo, né, Léo? Isso mesmo. E realiza intercâmbios, né, tanto voluntários quanto profissionais. Inclusive, eles estão numa campanha muito forte para você ser hóspede de intercambistas, né? Isso. Assim, anualmente vem muitos intercambistas aqui para Sorocaba, então as pessoas até não sabem muito, mas assim, se você não tem a oportunidade de ir para um intercâmbio, né, hospedar uma pessoa já faz assim uma diferença enorme. Legal, Léo, gostei. Então quem quiser saber mais, procura lá no Facebook, nas redes sociais, a ISEC com S. Maravilha, Léo, um abraço, cara. Obrigado pela sua participação.